Queridos alunos do Instituto Carlos André, queridos colegas advogados de todo o estado, de todo o Brasil, vamos aqui então iniciar a nossa live hoje, uma super live, uma live extraordinária, não preciso nem dizer a vocês, né? O tema é incrível, o convidado é fora de sério, vocês têm percebido, essas nossas lives realmente têm sido para mim uma experiência extraordinária, o Instituto tem visto isso como uma experiência incrível e é realmente motivo de muita, mas muita honraria mesmo, conversar com todos os grandes juristas brasileiros, sempre sábado à tarde, e durante a semana sobre a linguagem e a comunicação jurídica. Hoje nós vamos falar com um dos juízes mais respeitados do Brasil, sem dúvida qualquer, juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona, que mais do que juiz, é também doutrinador, é também professor, nós somos colegas no CERS, cursos online, e faz um trabalho assim, acima da média, completamente acima da média, incrível, né? Então o professor Rodolfo Pamplona vai nos dar a honra de estar aqui junto conosco. Vou colocar aqui agora a vocês o tema, só para que nós possamos trabalhar melhor com uma lógica aqui do tema da nossa live, para que nós possamos trabalhar melhor. O professor Rodolfo já está aqui, ele já vai entrar, então nós vamos colocar aqui comunicação jurídica, para que nós possamos, para quem chegar já vai ter já saber o que é que efetivamente nós estamos falando. É isso, vamos chamar o professor Rodolfo para conversar aqui conosco. André, uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos lá. Olá, professor Carlos André, estou aqui à sua disposição. Mestre Rodolfo Pamplona, inicialmente desejar aqui muitas boas-vindas. Eu quero agradecer a sua presença, a sua deferência. Eu sei que a sua agenda, e eu pude vê-la, né? Porque você me mandou, a sua secretária me mandou, realmente muito grande, muito intensa. Então, deixar esse tempo aqui para nós, você não tem noção do quanto isso significa para nós. Significa muito mesmo. Fico muito feliz. Cumprimentar todos os colegas que estão aqui, que estão aqui para vê-lo, né? O juiz Ney Maranhão, vários colegas aqui de Goiás, colegas de advogados, juízes de direito estão entrando aqui, juiz do trabalho, seus colegas também. Que honra, viu, tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. A honra é toda minha, o prazer é imensamente meu. E quero dizer da minha satisfação de estar participando aqui dessa live sobre comunicação jurídica. Estou vendo aqui o quanto você é prestigiado também. Já vi aqui o Ney Maranhão, vi o Luciano Martinez, que é autor de um dos melhores livros de trabalho do Brasil. Estou ouvindo vários outros colegas, o Rafael Xerez, que é juiz lá da 7ª região, foi meu aluno no doutorado, sensacional, foi ao tio da banca dele. Estou vendo aqui várias pessoas que me acompanham também nessa maratona de live, a doutora Larissa Leite, a doutora aqui, Baixa, para botar tudo lá no canal. Ela é sensacional, super eficiente. A doutora Andréa Maria Zatá, que eu ainda nem conheço pessoalmente, mas tem me acompanhado em várias lives. Nesse período, querido Carlos, eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho problemas cardíacos e respiratórios, então eu tive que entrar no isolamento mesmo. E aí eu acredito muito naquela máxima de Gandhi, né? De que quem não vive para servir não serve para viver. E aí eu, sinceramente, eu estou sentenciando, estou escrevendo meus livros novos, estou fazendo artigos, mas eu disse, eu preciso servir a comunidade de uma forma que eu tinha são as lives. Então, eu abri minha agenda, mostrei minha agenda para ti. Às vezes eu faço 5, 6, 7 lives no dia, mas estou tentando agora organizar para ficar no máximo 2 a 3, para poder respirar um pouco mais. Eu já estou com olheira, a gente precisa ter cuidado, né? Porque já cheguei numa certa idade, não sou mais um menino, né? Mas estamos aí lutando e servindo. Ainda é um garoto. Eu estou servindo. Eu acho que a idade está na alma, não é mesmo? Mas o tempo aumenta o peso e retira os cabelos, mas traz alguma sabedoria que a gente pode compartilhar com tanta gente boa que tem encontrado, sabe? Tem sido uma oportunidade maravilhosa em fazer essa maratona de lives. As pessoas sabem que eu sou meio over, né? Eu não tenho problema de me entregar totalmente para a comunidade e tenho aceito fazer lives com as pessoas, sabe? Mas o que aconteceu? Você ouviu?
minha agenda está em junho já de lives, entrando em julho, né? Então, eu dei uma prioridade absoluta ao senhor também como colega do SES, né? E para mim é um prazer servir e bater um papo. Acho que o tema é muito pertinente. O senhor que é professor de comunicação, professor da linguística, não é mesmo? Né? E explicar isso e dar uma visão, um testemunho. Eu estou na magistratura há 25 anos, né? Então, acho que, contando o meu tempo de servidor, eu estou há 28 anos na Justiça. Estou 47, fazer 48 agora em junho. Então, eu vivi mais tempo dentro da Justiça do Trabalho do que fora dela. Mais tempo como juiz do que não sendo. Então, acho que eu tenho algum lugar de fala para conversar sobre esse tema. Não tenha dúvida. Se há alguém que tem lugar de fala, é o senhor. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Uma pena que essa correria do SERS, nós não nos conhecemos ainda pessoalmente. Já falava Olha, sobre mas aí isso. o pessoal de Goiás, eu fiz uma live sensacional. Se o senhor não fez, faça, com o Rafael lá da ESA. É sensacional, fiz. muito Pai é um preparado. grande amigo. Gente grande muito amigo. boa, muito preparado. E a gente conversou, um papo muito bom, um papo franco, aberto. Né? Eu tenho sempre, né, uma das minhas posturas na condição de magistrado, eu sempre tive um excelente relacionamento com a advocacia. É preciso entender que a previsão constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça não é uma palavra vazia, não, ela é importantíssimo. E eu lamento muito que o TST tenha a resistência ao negócio jurídico processual, porque eu faço negócio jurídico processual em mesa de audiência o tempo todo. Eu converso com os advogados que a gente acerta de comum acordo para tentar otimizar o processo, a gente faz com muita frequência. Né? Acho que a atuação do magistrado deve ser, nesse ponto, de uma atuação. Me permita fazer mais um abraço aqui para uma jovem que o senhor tem de fazer uma live com ela, é a professora Carolina Tupinambá, né? Professora lá da UERJ, lá no Rio de Janeiro, né? E é excelente professora. Estou vendo aqui também o magistrado Ronaldo Solano Feitosa, lá da 7ª Região, Ceará. Tem uma turma boa aqui. Vossa Excelência é muito prestigiado. É o contrário. Vamos começar, então, com a comunicação jurídica. Aqui, tanto no SERS quanto no Instituto, nós temos trabalhado, basicamente, linguagem jurídica sob a seguinte perspectiva: texto escrito e a linguagem jurídica sobre o texto falado. E aí nós entramos especificamente na lógica da petição inicial, que é, sem dúvida qualquer, talvez assim, se não o mais importante, um dos mais importantes textos para a justiça em geral e especificamente... É o que inaugura o processo, né? Então, sem sombra de dúvida, só por este fato já é a primeira comunicação, talvez a mais relevante nesse ponto. E até conversando com o Rafael aqui, ele falava sobre o histórico da Justiça do Trabalho e uma certa informalidade que é natural na Justiça do Trabalho, porém, o que se percebe é que, com o tempo, o direito do trabalho vai tomando uma outra perspectiva, uma outra posição. Eu percebo que nos últimos anos, né, do ponto de vista linguístico, tem estudado isso lá na UFMG. É engraçado como a pesquisa tem mostrado que as petições têm se alterado, a própria formalidade da Justiça do Trabalho. E aí eu resolvi fazer uma espécie de uma ressignificação de Calamandrei, né? Como conselheiro da Ordem dos Advogados aqui também em Goiás, colega do Rafael Lara, nós pensamos, Calamandrei diz, eles, os juízes, né? Nós vamos observar eles, os juízes, mas no olhar do juiz. Como é que o juiz vê a petição inicial dos advogados? Então, eu quero que você faça um breve comentário sobre isso, porque eu quero depois especificar em relação a alguns pontos da petição inicial. Qual seria, teoricamente, na sua percepção, me permite chamá-lo de você? Claro, fica à vontade. Né? Então, eu quero mandar um abraço aqui para a doutora Resiane Sanches, virou uma amiga. Né? E uma amiga, eu só a vi, na verdade, uma única vez, uma palestra cantada que eu fiz lá em Santa Catarina, mas se tornou uma amiga virtual, e um grande abraço aí para ela também. Exatamente. Então, que ótimo. Abraçado. Aqui agora, o pessoal falando isso, e eu achei interessante que quando eu fiz a postagem da divulgação aqui da nossa live, a pessoa foi muito na linha dessa nova... o outro lado de Calamandrei. Ele fala, exatamente. Eles, os juízes, agora eu falo eles, os advogados. Os advogados. Eles, os advogados. Qual é a lógica? Vamos conversar um pouco sobre isso. Em relação à petição inicial, eu vou, então, falar especificamente sobre a comunicação.
o corte epistemológico é esse, não sobre o aspecto técnico. Eu posso falar sobre o aspecto técnico, sobre as mudanças dos requisitos formais pós-reforma trabalhista. Essa é algo que eu posso trabalhar tranquilo com vocês. Mas o nosso corte aqui é a comunicação. E aí, na verdade, não há. Eu costumo dizer especificamente que a arte da advocacia é uma arte que requer muita flexibilidade. E eu posso dizer isso com um lugar de fala de um observador privilegiado, que é o quê? Que especificamente o advogado ele se adapta muito bem em função do mínimo de grau de segurança, né? Quando ele percebe que o magistrado tem uma determinada conduta coerente, né? Ele pode não concordar, mas é o jeito do juiz, ele faz dessa forma, ele procura seguir uma certa coerência, porque quem muda de ideia, eu digo assim, só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar, mas quem muda de ideia toda hora é maluco. Então, na verdade, o juiz não pode ser inflexível, mas ele deve ter um mínimo de coerência na postura, no trato. E eu vejo, na experiência que tive na magistratura do trabalho, primeiro como substituto, depois como juiz titular, do interior da Bahia e desde 2006 na capital, né, eu vejo de forma muito clara como a advocacia, em regra, se adapta muito bem. E isso, porém, pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Porque, às vezes, nós vemos na magistratura a utilização, às vezes, de uma linguagem rebuscada, que é pouco comunicativa, quase numa reserva de mercado de comunicação, para que somente os iniciados façam. E aí os advogados também acabam indo nessa linha, dentro dessa adaptação. Eu confesso, meu querido Carlos André, colega, aí dizendo que eu não sou muito partidário do juridiquês, não. Eu sou partidário da linguagem precisa, da linguagem técnica. O que você quer dizer objetivamente. Mas parece-me um anacronismo, realmente, as pessoas quererem invocar, por exemplo, o latim, que é a língua morta, que a maior parte... Eu tenho 48 anos, eu não estudei latim. Né? Quem estudou latim com a formação básica tem uma faixa etária hoje de no mínimo 70, 80 anos. Então, não faz sentido eu falar. Claro que existem expressões que estão consagradas pelo uso e as pessoas às vezes até esquecem que não é português, né? Data venia, máxima permissa, a priori, a posteriori, mas que acabam se incorporando no nosso vernáculo. Mas às vezes não faz sentido para mim verificar isso, porque vai ter que fazer uma pesquisa. A linguagem tem que ser clara, como colocaram, concisa, coesa, precisa. E isso, às vezes, gera dificuldades de comunicação. Porque se o indivíduo utiliza uma linguagem rebuscada que não se entende, né, a forma da postulação pode não ser bem compreendida e aí a resposta jurisdicional será... Eu digo isso com... Aqui, a Carol fala aqui, porque eu já fiz despachos e já fiz sentenças em forma de poemas, porque houve situações em que isso, digamos assim, falando uma linguagem informal, né, é quase como no vôlei. O cara levantou para eu cortar, ele faz uma petição em verso, está me provocando para responder em verso. Então, eu respondo também dessa forma. Às vezes, o despacho... Por quê? Porque eu vou falar, por exemplo, sem obviamente identificar, eu conheço colegas magistrados que usam uma determinada linguagem tão rebuscada que, às vezes, a parte lê e diz, eu ganhei ou perdi, porque o indivíduo não consegue entender. E isso, para mim, isso é negativa de prestação jurisdicional. Para ser mais técnico, é negativa de comunicação. Por quê? Para se colocar num altar como se as pessoas tivessem que buscar os filtros para compreender. E isso é tudo que não se quer na linguagem. Interessante essa sua observação, Sr. Rodolfo, que assim, é exatamente essa linha de raciocínio que é a atual linha de raciocínio da comunicação jurídica, da linguagem jurídica. Né? Até mais ou menos a década de 70, lá com Jarbas Passarinho, não sei se o senhor se lembra que ele foi ministro lá da Educação, ali em 73, etc., no governo Médici, né? A perspectiva da lógica de linguagem era assim, qual era o princípio? O primeiro princípio da linguagem jurídica era o princípio da erudição.
Então, Isso. o juiz, o advogado, ele teoricamente teria que estabelecer uma noção de erudição. E a peça, portanto, com base nessa lógica da erudição, ela trazia uma linguagem que era muito mais para não compreensão, mas para É, demonstração de poder. Por isso que se exato. estudava muito a lógica da politologia, né? Uhum. Da política das línguas. Aí vem essa, com Bauman lá, a pós-modernidade, a percepção É. da descrição da pós-modernidade, se percebe o seguinte, não, com o Twitter, né? A tuitização da linguagem, É. hoje não Só, é. só por causa desse Sim. salto histórico, já que você falou ainda no final, na época dos anos 70, entrando nos Uhum. anos 80, eu acho que a reação a isso já começou cedo, já começou mais Uhum. cedo do que nessa visão já do século XXI. Eu lembro Uhum. bem, ainda no final do governo militar, né, que criaram um ministério da desburocratização com o Hélio Beltrão, que era justamente porque as pessoas criavam. Nós temos uma herança cartorial lusitana que as pessoas Isso. adoravam carimbo, adoravam a avó. Ou seja, a ideia de tentar facilitar o acesso é muito melhor do que essa noção de fazer uma comunicação mais erudita, que só mostra, na verdade, digamos, eu posso usar umas irreverências aqui. Claro, claro, Olha, por essa favor. linguagem erudita, para mim, soa como masturbação. Por quê? Porque é só prazer íntimo. Não produz nada, entende? Não estou negando que não haja uma arte na erudição, mas é uma arte que não fecunda. Entendo. Entende? Não cria o resultado que todos queremos. Né? Me permita a Compreendo. reverência, mas é porque isso aí Não, por favor. é o que eu gosto de fazer. E eu estou vendo aqui que até minha assessora de comunicação entrou aqui na live, doutora Juliana. Um beijo para ela aqui também. É, de fato, que bom essa percepção e essa lógica já no final do governo militar, porque a percepção é de que o princípio que vale é o princípio da concisão. Hoje, por exemplo, nas faculdades de letras, nós só estudávamos o quê? Gramática normativa. Então, você ia para a faculdade com a finalidade de estudar isso aqui, ó, gramática normativa, estudar o Bechara, etc, etc. O que se percebeu de um tempo para cá? Que o estudo da coesão, da estrutura textual, o estudo da coerência textual, o estudo da clareza, tem sido muito mais eficazes. É claro que Sim. essa erudição, sob a ótica da literatura, né, na linguagem que nós estamos falando, é linguagem jurídica, mas a linguagem da literatura não, mas na linguagem jurídica, de fato, tem a perspectiva da concisão. Né? E aí eu coloco uma coisa já para falar tecnicamente sobre a concisão. Falava com o Daniel Amorim, nosso colega do SERS, no último sábado, e nós discutimos sobre o endereçamento da petição inicial. Não é? Aquela alteração lá que a comissão fez com o Fred Didier, em vez de excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, que teoricamente já era um equívoco do 282, a lógica do ao juízo, especificamente. Quando um advogado faz um endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, etc, etc. Como é que você se sente? Já que do ponto de vista técnico, do ponto de vista pelo menos do manual da presidência da República, isso é um equívoco, porque quando se fala em excelentíssimo, se fala para os chefes do poder. Por exemplo, o presidente do TRQ, aqui da 18ª, aí da Bahia, qual, professor? Esqueceu, qual o TRT? Aqui é quinta região, Bahia. Quinta região. Ou Tribunal de Justiça, ou até o presidente da República e tal. Então, esse detalhe, esses vocativos como excelentíssimo, que são inadequados, embora Vossa Excelência seja adequado, Vossa Excelência seja adequado para o magistrado. Como é que o Rodolfo Pamplona, eu tenho muita essa curiosidade, porque eu gosto muito de assistir as suas aulas, eu sou leitor das suas obras, e vejo, como é que você pensa Posso dizer sobre com os temas? absoluta liberdade? Tranquilíssimo. Eu não. Você está perguntando Rodolfo Pamplona. Eu Rodolfo não Pamplona. ligo para isso, sabe? Eu vou dizer, eu estou na magistratura há muito tempo, há 25 anos, né? Então eu fui juiz muito novo. E quando eu comecei como magistrado com 23. Com 23 anos, eu gostava disso. Sabe por quê? Porque eu achava que era uma forma de demonstrar o respeito para mim, que era tão novo, jovem, ainda com aquela insegurança de dizer, quando você é juiz com 23 anos, você começa a querer ser mais formal, deixa a barba crescer, fala de uma forma mais distante
Porque fica, a verdade é essa, com receio, com medo de ser desrespeitado na sua condição de magistrado. Eu já estou há tanto tempo na estrada que eu já não ligo mais. E eu digo com absoluta liberdade, quando é mais comum hoje, né? Eu falo isso com frequência, porque como eu sou professor também há tanto tempo, os advogados normalmente me chamam de professor. Professor, eu estou querendo saber isso. Eu digo, pois não, e eu vou ligar para isso. Eu tenho, na verdade, a preocupação de evitar que queira demonstrar uma intimidade excessiva, porque a parte não conhece. Então, o tratamento formal é importante por causa disso. Então, aí eu sempre falo. Então, na verdade, eu já me blindo, né, na mesa de audiência de outra forma. Eu só começo a pauta de audiência, né, a audiência, cumprimentando, agora eu não sei como é que vai ser isso com o coronavírus, cumprimentando, literalmente dando a mão ao advogado do autor e ao advogado do reclamado. Porque eu estou fazendo uma linguagem de corpo, né, de dizer, isso aqui é um lugar civilizado. E não vai pensar que porque fulano me conhece ou fulano não conhece. Na verdade, quase todos já me conheciam, mas pode não me conhecer. Eu o cumprimento para que possa, nesse momento, perceber que ali está em tratamento em igualdade de armas. Quando o indivíduo, às vezes, chama de professor para mostrar uma intimidade. Eu nem lembro da pessoa e talvez não foi. Foi uma aula telepresencial e eu não vejo. Não vejo a pessoa do outro lado da tela. Mas, não, tudo bem, respondo não sei o quê aqui. E aí eu sempre mantenho essa, não a distância, porque eu acho que na ideia de quebrar o gelo da mesa de audiência, para tentar, às vezes, negociar uma conciliação, eu bato muito papo. Então, eu não tenho problema. Então, e é o que acontece? Às vezes, você está falando com um cara humilde, que às vezes não sabe, se arrumou todo para ir para a mesa de audiência, então às vezes ele quer uma certa formalidade. Eu já tive, não é piada, o cara me chama de majestade. E eu, entende? E o que acontece? Eu não posso rir. Dá vontade. Eu vou tocar saxofone, né? Eu morro do lado. Por quê? Para eu não rir, porque para ele, se eu der essa risada, né, pode soar como ofensivo. Então a gente vai, mas não, eu digo, não precisa, tá? E a gente bate o papo. Mas eu vou dizer, quando a gente é muito novo e seguro, a gente quer. Então, por exemplo, toda vez, eu era muito novo mesmo, e eu ainda tinha a informalidade de sexta-feira, que não tinha uma pauta, alguma coisa. Eu ia lá de calça jeans, despachar, resolver, e as pessoas achavam que eu era estagiário. Ou eu atendia no balcão, porque fui servidor de ser juiz, então nunca tive essa frescura. E era até bom para saber como o advogado tratava os meus servidores. Né? Ô menino, vem cá. Eu, pois não sei o quê. Entende? Aí era uma forma. Quando ia para a mesa de audiência, aí o cara via que era eu. E aí, por quê? Porque para saber como é que era a postura. A verdade, o endereçamento, né? O endereçamento da petição inicial, eu vou dizer com liberdade novamente, Carlos. Eu não estou ligando, mas meus colegas ligam. Os meus colegas ligam. Ai de você se não colocar o excelentíssimo lá. Entende? Eu conheço um outro episódio, a gente está falando de relacionamento magistrado e advogado, mas eu lembro, por exemplo, de um representante do Ministério Público que, numa sessão, passou uma descompostura no advogado porque não o chamou ele de excelência. Eu até entendo porque ele chamou de excelência os juízes e chamou o Ministério Público de ilustríssimo. E aí ele se sentiu ofendido, mas, na verdade, era o nervosismo do advogado, não sabia. Né? Eu digo com liberdade com alguém porque o representante do Ministério Público eu conheço, e o advogado depois passou no Google Juiz, é meu colega hoje aqui na Quinta Região. Ele fui eu que sofri aquele negócio. Foi porque ficou muito conhecido o fato. Então, mas era só às vezes o indivíduo usa a expressão. Nós tivemos um episódio recente com uma grande advogada baiana, grande, foi minha aluna, é minha colega. Daniela, conheço. Exato, Daniela é sensacional. Gente, uma finíssima. Professora encantadora. Sim. Estou falando, é uma das lideranças da advocacia no país. Daniela sabe,
sangue bom mesmo. Acho que é uma grande advogada e se ela estiver fazendo lives, faça com ela. E eu passo o contato, porque ela é excelente. E aí teve aquele episódio lá no Supremo. Mas era simplesmente porque, por mais que ela fosse preparada, construtora de teses, a tese, inclusive, prevaleceu lá, Sim. ela estava com o impacto da formalidade para aquele momento, né? E eu digo isso porque eu tenho, e já que a gente falou o nome, né? Então, eu tenho o melhor relacionamento possível com o ministro Marco Aurélio, fiz um episódio do Papeando com ele, sou amigo pessoal, sou confrade da academia, e note que na primeira sessão do Supremo Tribunal Virtual, ele foi o único que estava de camisa polo, porque ele estava em casa. Entende? Então, é preciso entender essa situação, né? Porque às vezes é uma questão de nervosismo e, do outro lado, às vezes, de vaidade, mas que eu sempre penso isso como algo menor. A gente tem que pensar, e essa é uma das coisas que eu acho muito importante, porque a comunicação tem que ser precisa, concisa, Sim. breve, porque a gente precisa resolver. Nós temos um problema, o processo parece um jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Estou vendo aqui a doutora Fernanda Barreto também, que é vice-presidente do IBDFAN aqui da Bahia, advogada militante também, excelente. Estou vendo um monte de gente boa aqui, né? E mandando um abraço para todos e todas. Mas o que é preciso dizer, querido? Que é preciso usar uma linguagem que seja clara. Por quê? E isso eu realmente falo para os alunos o tempo todo. Gente, o processo parece um jogo. Ele tem regras, ele tem partes, ele tem movimentos. Parece um jogo, mas ele não é um jogo. Ali, nós temos uma forma de solução de um conflito em que estão depositadas as esperanças, o patrimônio de alguém. Então, não encara o processo como um jogo, mesmo ele tendo regras. E aí, o que eu digo? Faz parte das regras do jogo essa formalidade. A formalidade, e aqui é uma coisa que é importante explicar, a formalidade é importante. Para quê? Para nesse ponto, garantir uma imparcialidade no tratamento. Mas ela não é essencial por si só. Ela é para garantir uma isonomia de tratamento. Ou seja, qualquer cidadão, nós somos profissionais do direito, nós nos conhecemos, nós temos relações de amizade entre advogados e juízes, mas a parte que está, às vezes, com aquela visão de um seriado da Netflix, ela já olha para o advogado da parte contrária como um inimigo e para o juiz como alguém que ele tem que ter cuidado, porque pode ser que o inimigo tenha feito um conluio com ele. Então, exato. Então, a formalidade, nesse ponto, só é relevante para isso, para garantir um tratamento isonômico. E isso. Agora, não é a formalidade pela formalidade. Isso é apego à forma e isso tem o meu mais profundo desprezo. Cumprimentar aqui o nosso querido Rafael Lara. Nós falávamos sobre ele agora há pouco. Ele acabou de entrar aqui. Manda um abraço para ele. Manda um abraço aqui para o doutor Maurício Chastinet também, que além de um grande profissional, ainda é guitarrista da Pink Floyd Cover aqui, eu estou vendo. Olha aqui, só, que coisa boa. Tem muita gente boa participando aqui. Muita gente boa. Seu prestígio. Deixe-me conversar com você, então, sobre um outro ponto que me chama bastante atenção. Conhece os magistrados aqui do Estado de Goiás? Tenho conversado muito, por exemplo, com o Rodrigo Dias, que é magistrado aqui da 18ª. E aí nós demos um curso de redação jurídica juntos. E aí nós formulamos uma lógica específica dentro da redação. Levei isso, inclusive, para a academia, levei isso para a UFMG, para descrever, e tenho atuado aqui como assessor de escritórios de advocacia. E o primeiro deles, inclusive, foi o do Rafael, que nos deu essa oportunidade de estar lá para assessorar os colegas advogados. E nós criamos uma lógica, Rodolfo, que foi assim.
E até o Rafael falava isso ontem com maestria, né? A grande lógica da petição inicial, a grande importância da percepção da petição inicial é dominar aquele que está ali atrás. Machado de Assis, é saber Sim. contar a história, né? Porque Isso. o juiz sabe o direito. É preciso o advogado saber contar a história. Então, nós fizemos uma lógica que foi: primeiro aspecto, vai começar lá a petição inicial, fatos. Pensou em fato? Primeiro tem que expor. Expôs o fato, e essa exposição de fato está ligada a quem? Quais são as partes? Quem é o reclamante, quem que é o reclamado? E qual a relação jurídica entre eles? Então, Sim. seria essa a lógica do primeiro passo para o colega advogado. E aí, no segundo passo, seria, ainda no primeiro passo, é gerar uma expectativa. Quase que uma narrativa mesmo. Ó, eu contei efetivamente quais são as partes, qual foi o fato, qual foi o dia, qual foi o lugar, né, qual foi a relação. Só que aí houve um problema, quase que em filme. E esse problema é exatamente o momento em que tem que atuar o Poder Judiciário. Quebrou-se a expectativa. Mais do que isso, essa problemática ela tem que ser enfatizada sob a ótica de um clímax, quase que num filme também. O sujeito tentou resolver, mas mesmo assim não conseguiu. Daí vem o desfecho, que seria aquele pedido genérico, né, para que depois os pedidos posteriormente sejam feitos. Esse detalhe faz sentido para você? E realmente os fatos são fundamentais, claro, dentro de uma perspectiva de muita concisão. Qual é a importância dos fatos para a petição inicial? Eles são menos importantes que a fundamentação? Depende. E aí eu quero fazer, se você me permite, um convite aos colegas, depois que acabar essa live especificamente, nas stories do Instituto, nós vamos colocar, inclusive, de graça, um curso que, inclusive, gravei em parceria lá com o SERS. O pessoal vai, as stories, vai colocar para cima e vai fazer a lógica da narração jurídica totalmente gratuito. Mas vamos verificar primeiro se faz sentido para você isso Para que eu mim acabei de faz falar. total sentido quando efetivamente a matéria a ser abordada é matéria fática. Quando nós temos a narração, é preciso contar a historinha toda, mas a historinha mesmo, sabe? O que é essencial, a concisão, isso é fundamental, sabe? Saber contar a história e saber contar a história de forma breve. E isso, por quê? Porque, sinceramente, o colega até colocou aqui, o colega advogado, colocou alguns juízes não leem nem a petição inicial. Não, o juiz lê a petição inicial. O problema é que o indivíduo, quando faz uma petição inicial, em vez de contar a história, ele coloca 10 páginas de jurisprudência, de Ctrl-C, Ctrl-V. Pois é. E eu digo, eu sou juiz, eu não leio a parte de jurisprudência, não. Desculpe. Eu não preciso disso. Eu preciso, no máximo, que você me informe. Existe súmula, existe precedente sobre isso, tal. Fazer páginas e páginas de jurisprudência, o que eu leio são os fatos. Porque é sobre o fato. E aí isso é Ponte Miranda. Né? É o suporte fático no qual nós vamos inserir o direito. Não faz sentido. E eu digo assim, com muita liberdade, falando na Justiça do Trabalho, que a acumulação objetiva é o ideal, é a regra. Né? Nós temos uma quantidade grande de pedidos, mas a narração fática, às vezes, pode ser super simples. A narração fática de horas extras é a coisa mais simples do universo. É só dizer o horário que entrava, o horário que saía, teve horas extras, acabou. Não tem que dizer um acidente do trabalho. Exato. O acidente de trabalho, aí talvez tenha uma determinada situação. Por quê? Porque eu vou ter que dizer o suporte fático para dizer qual é o tipo de responsabilidade. Porque é uma hipótese de responsabilidade subjetiva, aí sim a parte de direito ganha fôlego, ganha relevância. Por quê? Porque você precisa... E eu adorei a ideia. É Machado de Assis mesmo. É contar a historinha. Contou a historinha, e na historinha você precisa ser, como um bom escritor, mostrar, opa, aqui houve uma violação do dever jurídico pré-existente, ou seja, teve culpa. Aqui houve uma violação a um interesse jurídico tutelado, tem um dano. Entende? Subsunção, não é? Isso, mas explica lá no fato. Aí depois, na parte do direito, você vai caprichar. Agora, eu não preciso, sinceramente, eu estou falando com liberdade, né? Coisa que eu vi. Por favor, eu não preciso que, depois de me contar em 3 parágrafos
e só não preciso mais do que isso. Na verdade, eu só preciso 3 linhas para me contar as horas extras, passar 20 páginas falando sobre a importância da limitação da jornada de trabalho. Isso eu leio no livro. E isso, em tese, eu sei. Está no seu livro, né? Entende? Mas não precisa estar no meu livro. O colega magistrado sabe para que fazer isso. Né? Por quê? Porque, mas perceba, e aí eu estou falando também para colegas, estou falando para magistrados e também para colegas advogados. O indivíduo, porque a petição inicial tem 20 páginas, ele tem que, não, a contestação vai ter que ter no mínimo 40. Sabe? É como se fosse medir por metro. Estamos aqui, ó. E isso não é. Isso é realmente encarar como um jogo. E aí faz parte do jogo isso. Eu preciso entender esse dado. Né? A gente precisa verificar. A colega aqui pergunta quais são os erros que mais irritam o juiz. Primeiro, transcrição de jurisprudência inútil. Inútil. Né? Eu digo com muita liberdade. Meu amigo, é uma situação de um fato de direito novo. Você me convence muito mais trazendo como anexo cópias de sentenças de colegas. Se for do mesmo regional, melhor ainda. Eu falo claro, muito isso. E não muito precisa isso. estar na petição. Juntou, o colega Celso decidiu dessa forma, tal. Matéria de direito consolidada, só diz, ó, súmula tal, a matéria está aqui. E se aplica há uma certa arrogância, né? Até uma certa ingenuidade. O TSP decide assim, pô, mas eu não decido. Não é? Então, recorro. Entende? Então, às vezes, é preciso entender. E, claro, o advogado, ele sabe a situação. Claro, quando ele pega um juiz substituto ou um juiz titular que tomou posse naquela semana, é uma incógnita. Mas quando ele está lidando, ele já sabe mais ou menos os posicionamentos do magistrado. É claro que ele também tem que ser estratégico de saber que está fazendo uma petição inicial, mas não necessariamente para aquele magistrado, porque pode ter um substituto, pode ter mas em determinadas situações, essa estratégia, e aí sim, estratégia vai ter que ser pensada. Agora, eu vou lhe dizer com absoluta liberdade. Nunca vi um colega meu, magistrado, dizer: olha, eu adoro quando transcrevem 10 páginas de jurisprudência ali. Eu acho assim maravilhoso. Maravilhoso. Sinceramente, posso agrupar os meus colegas em 2 times. Os que dizem, não leio, e os que mentem. Essa foi ótima. É claro. Colegas advogados, ouçam isso, é importantíssimo. Porque a narração fática é fundamental. O fundamento jurídico para aplicação é fundamental. Mas trazer páginas e páginas, qual o sentido? Qual o sentido? A gente fala muito isso em mandado de segurança. Eu digo, poxa, o cara escreve mais de 10 páginas no mandado de segurança, o direito era líquido e certo mesmo? Porque ele precisou de tanta coisa para me convencer. Dificuldade de lidar. A bateria aqui da celular está falando já há 40 minutos, que comigo vou botar um cabo aqui para continuar e garantir para não cair. Mas pode continuar falando. Pois é. Falava, então, da importância dos fatos, então, lógica, concisão, né? Mais uma vez, concisão, tecnicismo, subsunção, falar exatamente o que é necessário. Fundamentos. Esse detalhe da teoria substantiva, né, que nós temos nessa lógica do processo brasileiro. Fundamentação. Qual é o papel da doutrina? Porque o que se tem percebido, conversei também sobre isso ontem com o Rafael, conversei isso com o William Douglas, nosso também amigo comum, conversei isso com o professor Renato Saraiva sobre a ótica quando ele era procurador do trabalho, tenho conversado muito com colegas da área jurídica sobre essa perspectiva, sobre essa lógica. E sempre me parece sempre a mesma lógica. A perspectiva da doutrina na fundamentação. É importante? Não é importante. O juiz entende uma petição assim mais didática, mais vamos colocar academicamente colocada, ou como o Maurício Adeodato. Eu estive aí na Bahia, em Salvador, para fazer uma palestra. Na época eu sou da Comissão de Relações Internacionais da OAB, e aí eu tive que fazer uma palestra aí em Salvador. Aliás, Salvador é lindo, quero voltar aí. E aí eu conheci aí o Maurício Adeodato.
Conhece Gente o muito Maurício boa. De Avellar? Pernambuco, Gente, eu fiz um episódio papeando com ele. Ele é sensacional. Fez gente finíssima, né? muito, muito bom. E E ele trabalhou falava isso. retórica comigo. Foi muito bom. E ligado à comunicação, você vai... Veja esse episódio, está lá nos meus canais no YouTube. E foi Fiquei ao vivo. curiosíssimo. Foi muito legal. Fizemos pelo Facebook do SES. Foi muito Nossa, legal mesmo. E sobre curioso, eu vou doutrina, ver. E sobre não, doutrina, ele fala que a doutrina morreu nas peças, né? Morreu? não vou chegar a essa afirmação, mas vou dizer que doutrina é importante. Resposta: depende. Na maior parte das situações, não é. Na maior parte das situações, não é. Na maior parte das situações, é preciso da situação fática e preciso do fundamento jurídico correspondente de forma sintética e objetiva. Né? Uhum. Doutrina é relevante quando o tema não está, quando o tema está discutido, não tem. Letra A, duas hipóteses. Só tem duas hipóteses em que doutrina fica relevante para uma petição inicial ou para uma contestação. Letra A situação é nova e ainda não tem jurisprudência consolidada sobre o tema. Aí sim, doutrina é relevante. Perceba. Vou dar um exemplo que eu vi a construção da doutrina. Não quero falar isso, não queria falar isso, porque pode soar arrogante, não é a minha intenção. Mas eu fui a primeira pessoa no país a escrever sobre a possibilidade de aplicação do parágrafo único do 927 do Código Civil nas relações de trabalho. A possibilidade de ter uma responsabilidade civil objetiva do empregador. Possibilidade. Eu nunca disse que ela era obrigatória. Eu disse que era uma possibilidade como um conselho jurídico determinado. Eu escrevi isso em 2002. Né? Tá lá no meu livro com o Pablo. Né? E lá no livro eu escrevia isso e Pablo disse, olha, no livro vamos botar assim, mas vamos puxar o nó de rodapé, porque eu não penso exatamente sobre isso. A gente puxou o nó de rodapé dizendo que os autores divergiam entre si, porque a gente preferiu a honestidade. Né? Com certeza. Exato. E o Supremo decidiu ano passado isso, na linha que eu defendi, da possibilidade. Mas perceba, ali você está postulando de que aquela situação pode se prescindir do elemento anímico, do elemento culpa. Ora, é algo que precisou ainda precisa consolidar. Estou falando de uma diferença, eu escrevi isso em 2002, o Supremo só vai ter em 2019. Então, são 17 anos. Então, é claro que para buscar a afirmação da tese, doutrina é relevante. É a letra A. A letra B é inverso. É quando tudo que se tem de jurisprudência até aquele momento vai em sentido contrário de sua tese. Você vai ter que correr o risco da sucumbência, você vai ter que fazer todo um trabalho para mostrar que a tese acolhida pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, vamos falar do Supremo, é um absurdo, e dizer que o Supremo Tribunal Federal consagra absurdos não é nada mais do que falar a verdade. Porque o Supremo é que erra por último. Isso não é nenhum desrespeito. Porque o que eu vou falar dos absurdos foram absurdos que o próprio Supremo corrigiu. Sim. É só pensar. A letra B, quando a doutrina é importante, é só pensar o que o Supremo Tribunal Federal fez com o mandado de junção. O Supremo Tribunal Federal, quando ainda era Moreira Alves a grande cabeça pensante no Supremo Tribunal Federal, o mandado de junção virou um peteleco, não é um puxão de orelha no Legislativo e não servia para nada. Precisou Gilmar Ferreira Mendes se tornar o que se tornou no Supremo para mudar a doutrina, para mudar a jurisprudência, né, para a doutrina judicial, para mudar a jurisprudência, para admitir, num caso trabalhista, inclusive, da greve no serviço público. Ou seja, durante 20 anos, o Supremo tinha jurisprudência consolidada em um sentido que, para mim, era absurdo. Estou falando de alguma construção do campo da tutela dos direitos fundamentais, especificamente sobre o direito de greve do serviço público. Mas eu saio do meu lugar de fala de magistrado trabalhista e professor de direito civil, porque eu posso falar em relação no campo penal, para além dos crimes hediondos. O Supremo Tribunal Federal, esse é um caso que é para contar em sala de aula, porque é um caso emblemático de como uma asneira vira jurisprudência. Qual foi?
nós falamos sobre o final do governo militar, então vamos entrar no começo dos governos civis, vamos pensar em José Sarney, né, como presidente, Saulo Ramos como ministro da Justiça, né, consultor-geral da República, ministro da Justiça, e o sequestro de Abílio Diniz, aí toda aquela comoção, não sei o quê, precisamos de uma lei de crimes hediondos. Saulo Ramos faz a lei de crimes hediondos e coloca lá, não é possível a progressão de regime. Só que a Constituição garante como direito fundamental a progressão de regime. Sim. Nós estamos falando de alguma coisa, né, no final dos anos 80. Aí o que acontece? Olha que coisa sensacional. A Constituição diz. É garantida a progressão de regime. Está lá a lei de crimes hediondos. Não pode ter progressão de regime. O que é que acontece naturalmente? Ação direta de inconstitucionalidade. Cai na mão de quem? De Francisco Rezec. O voto de Francisco Rezec, vamos espremer o voto. O que é que o voto de Francisco Rezec diz? Em síntese, diz: consultei toda a doutrina penal neste momento e ninguém propugna pela inconstitucionalidade. Logo, é constitucional. O Supremo disse isso. O Supremo disse isso e essa jurisprudência ficou como jurisprudência do Supremo 20 anos. E pior, sabe o que aconteceu? Os doutrinadores novos começaram a dizer, a Constituição garante a progressão do regime. Mas nos crimes hediondos não pode progressão do regime porque o Supremo disse que pode. O Supremo disse que não tem progressão. Eu não sei sua idade, Carlos André, mas eu posso lhe dizer que lembra aquela 39. propaganda... 39. Não sei se você lembra daquela propaganda antiga. Toshines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Lembro-me demais. Por quê? Ou quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha? O Supremo ficou afirmando uma asneira durante décadas. 2 décadas, para ser preciso. Mudou e aí conseguiu a progressão. Mas precisou mudar a composição do Supremo. Me permita, sem nenhuma ilação política, não é a intenção, é a discussão jurídica. A prisão em segunda instância, por algum tempo, o Supremo convalidou uma prisão em segunda instância quando a Constituição diz que só pode prender depois de sentença transitada de julgado. Para nós que somos da hermenêutica, é uma loucura. Mas é uma loucura. É uma loucura. Aí eu pego isso aqui e falo, o que é isso? Que é isso? Não, o que é isso? E aí o que é que acontece? A gente ficou num jogo de empurra. Mas está na Constituição, meu amigo. E aí eu posso dizer, glória a Deus pela advocacia. Por quê? Porque a advocacia é que continuou postulando, trazendo doutrina, dizendo para que esses entendimentos absurdos do Supremo pudessem ser mudados. É uma hipótese que uma doutrina, uma petição inicial, precisa e é bem-vinda, justamente para isso. E se a gente está falando já há quase 50 minutos, talvez, né? Eu preciso, então, dizer, se eu posso fazer uma homenagem à advocacia, e para pensar numa fase assim bombástica, para a gente colocar aí, talvez, uma definição da live, aquela coisa assim, dizer o seguinte: jurisprudência é caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. São os senhores, justamente, construindo uma comunicação decente nas petições iniciais, nas contestações, é que vão lapidar, o trabalho de Ourives, lapidar a tese, descrevendo bem os fatos para que os juízes possam acolher. A gente, foi citado, né? Os juízes vistos por um advogado, né? Por nós advogados, Calamandrei. Calamandrei escreve isso, cara. Calamandrei diz que o advogado
O advogado sábio é aquele que faz a petição inicial de uma forma tão precisa que nem se quer dizer tudo. Conta a historinha toda para o clímax para que o juiz ache que a ideia é dele. É exatamente Tá isso. lá. Calamandré é Isso tem que uma ser base para lido, né? todo mundo. Isso teria que ser mais lido nas faculdades de Direito, professor É. Pamplona. Não é? É um livro tão gostoso que não precisa nem ser lido em faculdade de Direito. É um livro que você lê numa tarde, de tão delicioso que é. Há alguns livros que a gente precisa que os nossos estudantes, notablemente no primeiro semestre, leiam, né? Porque às vezes porque às vezes a linguagem ainda não está acessível para eles, mas é algo que é a base para uma construção de um raciocínio. Então, eu vejo lá eles, os juízes, né, visto por nós advogados, o caso dos exploradores das cavernas, há textos que vão lapidar e fazer a construção. Né? Eu estou com medo do tempo, tá? Só do receio do tempo. Eu acho, assim, sua agenda é muito, mas eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live. Porque eu gostaria depois. Fala lá com a Martinha. Eu quero aproveitar aí para todo mundo dizer, olha, siga aí o Instituto Carlos André, siga aí o doutor Carlos André, colega, professor Carlos André, também advogado, né? Siga aí no Instagram, siga essa criatura estranha e irreverente, não R. Pamplona Filho, né? Veja lá, e veja meus canais no YouTube, né? O doutor Carlos André vai colocar aqui no Instagram, é disponível 24 horas, mas aí eu vou fazer o download, vou colocar lá no meu canal. Eu tenho 2 canais no YouTube. Quando eu faço no meu perfil, eu boto no canal Pamplona. E quando eu faço num perfil ali, como aqui, no canal Papeando com Pamplona. Então, esse vai para o canal Papeando com Pamplona. Espero todo mundo lá. Se alguém tiver dificuldade de achar o link, manda para mim inbox, uma mensagem que eu mando. E quero mandar abraço, porque já estamos chegando no final, né? Abraço e beijo para todo mundo aqui. Uma doutora disse que está me acompanhando, a doutora Eunice, eu acho, foi, que disse que me acompanha em várias lives. Um beijo para a senhora também. Um beijo para todo mundo aqui. Para mim é um prazer ter a oportunidade de bater esse papo tão gostoso aqui num sábado. Que honraria. Vamos usar, então, em 2 minutos, a seguinte lógica. Há um negócio na linguagem que é modalização, que é esse detalhe de, linguisticamente, os advogados se utilizarem de termos que mostram muito sentimentalismo, né? E isso é contrário à perspectiva da concisão. Então, quando se percebe, por exemplo, um pedido que teria que, teoricamente, é maior do que deveria ser, quando se percebe uma narração que não é eticamente... O juiz consegue perceber isso? O advogado tem que evitar essa narração dos fatos? Olha, eu vou aqui fazer uma observação. Depende. Isto é uma questão da estratégia do advogado. Vai depender de qual é a situação fática. Vai depender do que se está postulando. Vai depender específico. Imagine que é uma situação efetivamente de risco de vida, de uma situação em que nós imaginamos, por exemplo, uma prisão, a situação como essa, da prisão em segunda instância. Não é só o que foi para a mídia, não é só o ex-presidente, não é nada disso. Nós estamos pensando em quantas pessoas estão hoje em determinadas situações, com inquéritos policiais, às vezes não bem feitos, situações que a gente precisa de um respaldo maior, e a Constituição é o nosso porto seguro. Então, talvez eu tenha de fazer algo mais dramático nesse ponto. Né? Situações totalmente de liberdade, restrição à liberdade de ir e vir. Agora, é complicado o outro lado da moeda, quando o indivíduo exagera. Quando o indivíduo está discutindo uma situação tal de... Por quê? Porque por isso a estratégia é importante, por isso que a gente não depende. Eu falo na condição de juiz de trabalho. Às vezes eu leio uma petição inicial em que, se eu for ver lá no ponto do físico físico e apertar, sai sangue. Né? Porque a história... Gente, eu fico enojado, eu leio a petição inicial e fico, meu Deus, é isso mesmo? E já vou assim, sabe? Sangue no olho para mesa de audiência. E quando eu vou fazer a instrução, não é nada daquilo. Aí, meu amigo, minha amiga, advogado e advogado, saiba bem a estratégia que você vai fazer. Se você colore muito, esteja pronta ou pronto
para produzir prova dessa coloração. Excelente opção. Por quê? Porque há situações que são dramáticas e, por isso, exigem isso. Mas há outras que, no dia a dia do magistrado, é uma carne de vaca. É claro que a gente nunca vai anestesiar a nossa capacidade de se indignar. Mas perceba que só para dar 2 exemplos. Situações de restrição de liberdade de ir e vir, prisão injusta, uma coloração aqui é possível, porque a toda... O indivíduo não pagou a multa do FGTS. Ou simplesmente o indivíduo não pagou no prazo as verbas rescisórias, está pedindo a multa 477. Precisa dizer de todo o drama que isso gera? Tá, você está querendo pedir também uma reparação por danos morais? Tudo bem, mas você vai ter que fazer prova disso. Né? É toda uma construção. E aí, na verdade, mais uma vez, um bordão. Realmente, o advogado é o primeiro juiz da causa. E nessa linha, ele tem de analisar quais os elementos fáticos que ele tem para poder deduzir esse juízo. Excelente, 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 excelente. Muita gente perguntou aqui o nome do livro. Até a Marina, minha esposa, está aqui, postou vocês. Marina, nome de minha filha, que legal, olha só. É mesmo? É, não minha a minha Marina é linda, viu? Lindíssima. A minha Marina é mais linda. Né? Aí eu vou brigar contigo. É mesmo? Porque a minha Marina é insuperável. Está com 19 anos. As Marinas são lindas, né? São lindas. Olha, eu quero agradecer demais a você pela gentileza. Eu sabia que ia ser isso, eu sabia que ia ser extraordinário. Eu quero muita oportunidade um dia poder fazer outra live com você, eu sei da sua agenda, mas falar sobre sustentação oral, falar sobre comportamento em audiência também. E assim, fico muito, mas muito honrado. Quero que todos já conhecem o professor Pamplona. Quem não conhece o professor Pamplona, continue a seguir. Vá até o YouTube do professor Pamplona. Eu mesmo vou assistir aos vídeos lá hoje. E gostaria avisa o pessoal para ver os dois canais, o canal Pamplona e o canal Papeando com o Pamplona. E no canal Pamplona, porque quando eu fiz aquela live com o Rafael, eu já saí lá com um monte de convite para ir para Goiás. Eu quero muito em Goiás, participei muito em eventos do IGT, foi muito legal, né? E eu quero voltar aí, né? E aí, o que é que acontece? Tem que conhecer o Instituto. Vou conhecer o Instituto, será um prazer. E aí eu quero ver se faço aí eu já fiz em Minas algumas vezes, em Goiás algumas vezes, né? A palestra cantada, que é, na verdade, você que trabalha com comunicação, trabalha com linguagem, você vai amar, porque eu faço uma evolução das relações de família no Brasil. É uma palestra de jeito de família, tá? Relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. Nossa. Ou seja, eu falo do sistema normativo que restringia, que castrava a mulher, e aí explico tudo isso, o trabalho ao Código Civil 16, as ordenações primeiro, depois o Código Civil 16, Estatuto da Mulher Casada, Constituição 88, Lei Maria da Penha, começo a trabalhar isso, e aí canto Mulheres de Atenas, Amélia, Emília, um monte de música, é muito legal. Eu faço com canta, é um show, você vai ver lá. Tem vários vídeos de palestra cantada, é muito legal. E eu quero fazer aí em Goiás, em várias cidades, em várias faculdades, em vários institutos. Será um prazer, estou muito feliz, porque nós estamos passando por um período complicado, né? Em que a gente não sabe quanto tempo a gente vai sair da pandemia. Né? A gente está vivendo um período que a gente sabe que a gente não vai voltar ao normal, porque nós vamos construir um novo normal, né? Que a gente não sabe ainda. E, sem sombra de dúvida, essa forma de comunicação, através das lives, tem sido um novo caminho para construir um novo normal. Carlos André, estamos com o início de uma nova amizade. Obrigado pela deferência, que honra, obrigado mesmo. E todos, por favor, depois entrem lá para o curso gratuito de petição inicial. Professor, obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Super live com o professor Pamplona, extraordinária, incrível. Muito obrigado, professor Pamplona, muito obrigado a todos. E até semana que vem, que nós vamos comemorar a Semana da Língua Portuguesa. Um grande abraço. Tchau, tchau.